Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que o endereço está aqui embaixo, e curtir todos os nossos vídeos. Hoje, o Insegurança em Pauta vai falar sobre a insegurança na internet das coisas, insegurança na IoT. E convidei Bernardo Charnes, que ele é sócio de uma empresa chamada IoT Ecosistemas e vai contar tudo pra gente sobre essa nova moda da internet das coisas. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, Jô? Boa tarde, um prazer estar aqui. Sou fã do teu programa, sempre com assuntos muito interessantes, né? Bem eclético. E sempre a gente aprende alguma coisa nova com os teus convidados e contigo. Então já se inscreveu, já curtiu, comenta Sim. também, comentário é bom. E compartilhei também. E recomendo também que todos Muito compartilhem. obrigada. Então me conta um pouquinho dessa internet das coisas, né? Que hoje em dia todo mundo tem essa em casa, suas coisas, seu liquidificador, a sua luz. O que é isso tudo? E como é que desde quando que tu abriu a Ecosistemas, a IoT Ecosistemas? Bom, eu sou oriundo da área de telecomunicações, internet, quando surgiu. E, enfim, à medida que a tecnologia foi avançando e foi se tornando mais barata, menor, mais compacta, tudo, né, pôde ser miniaturizado, os dispositivos começaram a conversar. Né? Então começou a surgir o conceito de internet das coisas, ou seja, que todas as coisas poderiam estar conectadas à internet. E é mesmo o que você falou, ou seja, né, há muitos anos atrás, a Samsung, por exemplo, outros fabricantes lançaram geladeiras que se conectavam à internet. Então você colocava um alimento, ela tinha um leitorzinho ali, ela lia, tinha uma telinha, e assim as coisas foram avançando. Então, desde eletrodomésticos até outros dispositivos. Hoje temos carros conectados, hoje em dia temos a famosa Alexa e outros dispositivos, né, em casa. Então, à medida que tudo foi ficando mais simples, né, as coisas foram se interconectando. E há alguns anos, né, digamos assim, se tornou um jargão, se tornou tudo muito popular. Né? E aí surgiu o conceito, né? Internet of Things, né? Internet das coisas. Então, hoje a visão por trás disso é que tudo esteja conectado, que as máquinas se conectem e se conectem a nós para nos atender. Basicamente é isso o mundo, né? do IoT. Então eu posso conectar uma lâmpada inteligente com o meu liquidificador inteligente, com a cafeteira Wi-Fi. Exatamente. E tudo isso eu preciso ter internet em casa. Exatamente. E hoje em dia tem até aquele interruptor, né, o Sanofi, que é um interruptor inteligente também. Isso tudo linka numa internet e eu consigo fazer isso tudo pelo celular. Exatamente. A ideia é que todos os dispositivos estejam conectados a uma espécie de uma nuvem, né, que tem uma gestão de tudo isso. Você vai ter acesso a essa nuvem e aí vai poder acionar ou até obter dados. Né? Existe muitas... É um mundo praticamente sem limite, porque além dos dispositivos se conectarem, a ideia qual é? Né? Existe, claro, a questão do conforto. Então, no seu quarto, televisão, iluminação, ar-condicionado, um alimento, um café, né? Até uma banheira. Né? Ou seja, eu programo, né? Quando eu vou acordar, eu já programo o meu café quando ele tem que ser passado, temperatura de ar-condicionado, tudo isso. Ou seja, antigamente já existia isso no mundo da automação residencial. Né? O que foi acontecendo vários dispositivos foram se acrescentando a este mundo, né? E claro, a grande preocupação atualmente qual é? Em relação à segurança de tudo isso. Por esses dados estarem trafegando pela internet, temos que tomar cuidado. Isso pode gerar uma insegurança, porque alguém pode entrar na minha casa e alterar a temperatura do meu ar-condicionado. No mínimo. Né? No mínimo, ou seja, na casa, se alterar o nosso ar-condicionado, ok, mas imagine que hoje nós temos fechaduras. Né? Então, eu tenho uma fechadura na minha porta, alguém pode burlar a segurança dessa fechadura, pode me deixar entrar. Né? Pode causar algum dano também, né? Porque imagine, se eu tiver sistemas controlados ali, eu posso causar uma pane, né? E se o equipamento não tiver alguma medida de segurança, né? Eu posso ter problemas, porque hoje em dia temos medição de energia, medição de gás e por aí vai. Os carros conectados. Né? Hoje em dia, os novos carros aqui no Brasil, eles possuem um SIM card. Então, eles estão conectados a uma rede celular. Para quê? Para que o fabricante consiga monitorar. Né? O que são as chaves, né, de proximidade, quando você se aproxima ao carro e você consegue aceder ao carro?
eu tenho uma comunicação sem fio ali. Né? Então, o grande desafio é o seguinte, não somente invasão, né, que alguém consiga penetrar no sistema e dali ele vá se encaminhando, né, para outros sistemas dentro de um equipamento, mas também os dados, né, privacidade. A grande preocupação um dia também é muito a privacidade. E eu vou te fazer uma pergunta e depois eu já vou fazer uma outra pergunta com esse gancho. Então, para eu ter uma casa inteligente, eu preciso ter um sistema. E a IoT, a tua empresa, ela vende esse sistema, esse software. O nosso foco hoje é em indústria. Tá? A IoT ela é muito ampla. Então, a gente tem, como eu comentei, desde a segurança residencial para o nosso conforto, temos a parte de IoT no varejo, então, onde eu posso, num supermercado hoje em dia, imagina um exemplo bem simples, mas bem interessante que está em voga hoje. Hoje em dia, algumas redes de supermercados disponibilizam Wi-Fi, né, para as pessoas que estão visitando. Agora, imagina o seguinte, qual a intenção? Ok, conforto, mas quando tudo é de graça, existe um ditado que fala que quando tudo é de graça, você é o produto. Então, assim, imagina o seguinte, eu toda quarta-feira vou até uma loja para fazer alguma compra. Né? Eu vou me conectar toda quarta-feira nessa loja. Se eu cruzar a informação, né, da rede Wi-Fi daquela loja com meus dados do meu POS, então o dono dessa rede de supermercados vai saber que toda quarta-feira o Bernardo vai ao supermercado e compra ali um fardinho de cerveja e compra um salgadinho. Ele já tem um pedaço de informação minha. Então, as empresas começam a ter dados comportamentais. Né? Minha rotina de compra, meus hábitos de consumo, né? Dependendo da situação, por onde eu ando. Então, por isso que começou a surgir a GDPR, né? Que é a nossa LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, para quê? Para preservar a privacidade das pessoas. Então, e como tudo está conectado, se você tem o grande Big Data, né? Você consegue coletar informações de uma pessoa de diversos sensores, digamos assim, aí nós temos um risco, não só de segurança, mas da parte de dados também. Então, esse é o grande problema. Né? E na indústria, temos, enfim, riscos maiores ainda, porque imagine que nós estamos conectados a um processo industrial. Uhum. Então, temos indústrias que estão com máquinas sendo conectadas ali. Né? A gente tem acesso ao controle da máquina. Para quê? Manutenção. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma indústria metalúrgica, uma indústria de manufatura, a linha de produção, se ela parar, é um custo muito elevado. Né? Então, qual é o grande desafio? Onde está a utilidade de IoT na área industrial? Né? Primeiro, a gente poder monitorar o processo, saber como as máquinas estão rodando. Está tudo ok. Tudo ok para eu poder prever uma manutenção. Então, eu sei, ok, eu estou sabendo a saúde da máquina, porque eu estou monitorando, eu tenho sensores, né, em diversas partes da máquina. Então, eu estou sabendo como a máquina está, se eu tenho uma vibração, se eu tenho algum problema mecânico, etc. Isso é uma das utilidades, digamos assim, de eu estar monitorando a máquina. A outra é o próprio processo em si. Né? Será que a temperatura está ok? Será que eu posso trabalhar também com uma temperatura mais baixa? E vários parâmetros. Então, quando você consegue coletar dados do processo fabril de uma indústria, você consegue otimizar. Né? Então, você consegue gerar economia. Né? E também você consegue melhorar, inclusive, a parte de geração de resíduos. Né? Implica em quê? Poluição. Então, por exemplo, se eu estou usando combustão, né? Poxa, será que eu precisava de tudo aquilo? Então, a internet das coisas ela veio para facilitar não somente a questão de manutenção, prevenção, mas também otimizar o próprio processo industrial. Então, o gestor, né, da fábrica, ele vai ter uma informação, né, completa de todo o seu processo, de tudo como está acontecendo, e aí ele pode começar a experimentar. O mais interessante é que na palma da mão. Né? Então, a IoT Ecossistemas, o foco dela é neste momento. Né? Indústria. Né? E um dos meus papéis dentro também é olhar para esse lado fundamental de segurança. Mas tu estava me contando que tu estudou engenharia em Israel. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que... É uma história um pouquinho longa. Mas conta que a gente tem tempo. Faz muito tempo. Eu tive a oportunidade de, logo depois dos meus estudos aqui no 2º grau, fazer alguns vestibulares no Brasil. Tu é brasileiro? Sim, sou brasileiro. Né? E surgiu uma oportunidade na escola que eu estudava de fazer
o que a gente chama de psicométrico, um pré-vestibular, digamos, para me candidatar a algumas universidades em Israel. E eu disse, bom, vamos experimentar, né? E fui para Israel em 1988 e fiquei lá até 1993, né? Estudei engenharia lá na Universidade de Tel Aviv, né? Onde nasceu o Memory Card, onde nasceram muitas soluções que hoje são utilizadas aqui. O Israel tem sistemas de segurança extremamente de ponta no mundo todo, né? Sim. E, infelizmente por necessidade, né? É um país que é atacado tanto fisicamente como também ciberneticamente, né? Então é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Daí tu estudou engenharia lá, ficou em 93 tu voltou para o Brasil. Exatamente. Enfim, aí passei por várias áreas de trabalho, basicamente na área de telecomunicações, né? E, enfim, internet das coisas é basicamente um dos ramos, né, de telecomunicações que soma várias áreas da engenharia, porque a gente tem o produto, a gente tem a parte de comunicação, tem a questão humana, que é muito importante também. Estamos nisso. E a Ecossistemas tu abriu há quanto tempo atrás? A Ecossistemas ela é recente, ela foi aberta um pouquinho antes da pandemia, né? O fundador da empresa é um dos pioneiros da eletrônica aqui no Brasil, né? O senhor Seili Hillman, né? É alguém que foi da segunda turma da Mauá, aqui uma pessoa de alto gabarito, né, que tenho a felicidade de trabalhar com ele. Legal. Né, um dos pioneiros aqui da eletrônica. As principais centrais telefônicas do Brasil, toda a parte de telecomunicações do Brasil, foram idealizadas por ele. Além de outros projetos também. Então, para mim, é um grande desafio e que bacana. É um aprendizado. Estava me contando que a internet das coisas veio da parte da telemetria, das comunicações, né? Exatamente. Conta pra gente, assim, porque é a primeira vez que o Bernardo está dando entrevista, mas está arrasando. Ele estava falando antes do programa. Conta pra gente essa história da telemetria. Bom, sintetizando um pouco, como a internet das coisas ela é baseada em comunicação, né? Desde muitos anos, né, sempre houve a necessidade de você querer monitorar algo. Então, na área de energia, por exemplo, fazer uma medição, fazer algum controle, né? O que antigamente se chamava automação e controle. Essas necessidades sempre houveram, mas sempre havia a limitação de comunicação. A própria internet não existia, então as empresas criavam suas redes privadas. Então, uma empresa de energia ela queria medir a temperatura de um transformador, queria fazer alguma coisa em matéria de conexão. Então, as empresas de energia elas criaram empresas de comunicações próprias. Tudo isso era idealizado para eles, eram projetos próprios e relativamente caros. Então, o que terminou acontecendo? A tecnologia foi fazendo com que os dispositivos eletrônicos caíssem em preço, se tornassem mais populares e houve digamos assim, a popularização desse tipo de medição. Então, poxa, se a empresa de energia mede os seus clientes, por que não um prédio não pode fazer isso, né? Porque eu não posso também individualizar tudo. E então começou a haver a popularização disso. Então o que antes a gente chamava de telemetria, né, que era algo muito técnico, era muito engenheiro, assim como os computadores, né, antigamente só quem era engenheiro usava um computador, né, cartão perfurado, fita magnética, dispositivos que eram muito mais difíceis, hoje está na palma da mão. Né? Hoje em dia os nossos celulares são mais sofisticados que os computadores que foram para a Lua. Então, ao haver essa popularização, tudo ficou mais simples, tudo ficou mais barato e mais amigável. Inclusive a parte de software, enfim. Então, o que houve foi mais uma popularização da tecnologia e isso atingiu todas as camadas da sociedade. Essa parte da automação que tu estava falando, ainda existem, né? Vamos falar de casas, que tem muita gente que tem uma casa e automatiza essa casa e passa os cabos e tal, e faz aquela coisa gerencial bem robusta. E eu também posso ter, através da internet das coisas, com o meu interruptor Sonoff, com a minha lâmpada inteligente, com a minha Alexa, uma automação. E desculpa a pergunta, mas qual seria a diferença, obviamente, que a gente vê, né, de todos os cabos, mas assim, para o pessoal de casa, a diferença dessa automação robusta e de uma internet das coisas mais simplificada? Porque a diferença de preço é muito grande. Sim. E o que eu tenho de diferenças de benefícios? É uma pergunta que eu tenho vontade de saber. A tua comparação seria entre, digamos, uma automação residencial ou industrial? Não. Uma automação residencial e uma internet das coisas através de uma Alexa, através de um interruptor da Sonoff, que a gente pode agregar a cada dia e ir construindo, né? Tem muita diferença?
A grande diferença hoje em dia é em nível de produto. Então, robustez do produto e confiabilidade do produto. Então, o que hoje se procura muito, né, quando se cria algum tipo de infraestrutura, tanto na área residencial, até comercial, ou industrial, etc., é a confiabilidade do equipamento. Então, assim, o que nós temos em IoT? Nós temos os devices, os dispositivos, que ficam nas pontas, né? Temos um software que vai controlar eles, né? E em alguns casos até um pouco de inteligência, né? Localizada. O que é mais importante hoje em dia? É a confiabilidade do equipamento, porque muitos equipamentos, assim como uma Alexa ou alguns outros dispositivos que vão em automação residencial, eles têm uma pequena inteligência embarcada, né? O que é importante ali, agora falando em matéria de segurança, que esse dispositivo seja seguro, né? Seguro intrinsecamente, né? E também que o profissional que for fazer a instalação faça também uma instalação de forma segura. Onde eu quero chegar? O dispositivo ele tem que ser seguro no sentido de ser confiável, ou seja, né, durar pelo menos, né, algum tempo, não te deixar na mão. Se ele está conectado a uma rede elétrica, ele tem que ter segurança elétrica. Né? Por isso que existe muita polêmica, o pessoal fala, mas por que tem que passar pela Anatel, etc, etc. Por quê? Porque nesses ensaios são feitos testes, inclusive de segurança elétrica, para ver se o equipamento não vai pegar fogo. Né? Se ele, mesmo abusado, digamos assim, mesmo que eu estou exagerando no uso, ele não vai comprometer a segurança da pessoa que está utilizando e coisas desse estilo. Isso é por um lado, né? Existe a segurança elétrica, tudo isso, conformidade. E existe também a questão de segurança da informação que estão passando. Então, assim, o equipamento ele tem que ser seguro no sentido de, por ele estar conectado à internet, né? De alguém que não faça alguma invasão e comprometa todo esse sistema. Entendi. Ótimo. Ô, Bernardo, passa pra gente os seus contatos, para o pessoal te seguir a IoT Ecossistemas, para a gente não esquecer. Pode passar aí para o pessoal? Claro, perfeito. O site nosso é www.iotecosistemas.com.br. Ali a gente tem um pouquinho de informações, né, sobre o mundo da IoT, ok? Tem, inclusive, link, tem o WhatsApp, né? Então, quem tiver interesse pode fazer um contato. Né? Eu estou na linha de frente porque eu atuo também comercialmente na empresa e terei prazer de poder divulgar e informar pelo menos as pessoas que tenham interesse nesse ramo. Então curte lá, pessoal. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa parte de insegurança das indústrias? Conta pra gente. A nossa principal preocupação atualmente é com a segurança de dados, porque imagina o seguinte, a gente está estamos sensoriando, né, um processo industrial. Né? Então um cliente que assim como antigamente existia a questão de espionagem industrial, hoje as coisas no mundo cibernético, né, quando você começa a juntar várias informações, você obtém algo. Né? Na época da Segunda Guerra Mundial, como que o serviço secreto atuava? Ele pegava o jornal, recortava um pouco de informação daqui, um pouco de informação ali, juntava o quebra-cabeça e obtinha informações. Hoje é muito mais fácil você fazer isso, né? Por meio do que a gente chama de engenharia social. Então a gente pega informações que estão hoje em dia na web, né? Vamos juntando essas informações e aí nós construímos, né, um cenário ou pegamos informações das pessoas. Hoje em dia você pega alguém, né, que posta livremente no seu Facebook, no seu Instagram, praticamente a sua vida. Muitas pessoas não tomam cuidado com isso, inclusive. Né? Tira uma foto, aparece a placa do carro, né? De vez em quando tira uma foto, tem um documento ali aparecendo com algum número de RG, etc. Então, no mundo industrial é muito mais perigoso. Né? Nós tomamos muito cuidado em relação a isso porque nós estamos monitorando o processo industrial, o processo de manufatura de uma indústria. Né? Então, o que é muito importante, além da gente estar servindo o nosso cliente, né, na sua operação, nós temos que tomar muito cuidado com os dados que estão ali. Né? Porque se um concorrente, né, souber daquilo, ele pode usar isso a seu benefício. Né? Não tanto a questão de a gente invadir, mas sim a questão dos dados também, que isso é muito importante. Então, a nossa preocupação de, além de melhorar o processo industrial do nosso cliente, além dele saber como está a saúde da sua planta, tudo mais, né, a nossa preocupação também é cuidar da segurança, né, porque um diretor, né, ele está acessando os dados ali, né, de quantos potinhos de maionese ele tá fabricando por dia. Isso é informação estratégica. Né? Então, todos esses dados,
né, que passam pela internet, eles têm que ser seguros. Então a nossa preocupação é não somente a gente auxiliar na produção, mas também que esses dados sejam tratados de uma forma sigilosa e segura. Mas então a pessoa tem uma empresa e chama a tua empresa e a tua empresa vai lá e faz uma análise do que a gente poderia melhorar com a segurança. O nosso propósito é melhorar a parte de processo industrial, então estudar o processo do cliente, né? E dessa forma, sabendo como é o processo do cliente, nós colocamos diversos sensores, né, no processo industrial. Isso a gente faz, claro, em conjunto e análise com o cliente, aonde que ele tem uma dor, porque às vezes é necessário ele saber o que está acontecendo na planta. Então são projetos bem customizados, né? Cada cliente tem uma necessidade específica, né? E tem algo que ele precisa monitorar e controlar. Então a gente desenha um projeto em conjunto com o cliente para que a gente consiga otimizar o processo dele de fabricação. 100% customizado, então. Exatamente. Bernardo, conta pra gente algum caso, assim, algum case que tu tenha para nos dar um exemplo de como a tua empresa atua. Bom, um case bem interessante seriam empresas mineradoras, né? Por quê? Uma mineradora ela tem desde a parte de extração do minério, o processamento do minério, né, a transformação de tudo isso, e algo muito importante que é a questão do meio ambiente, né? Hoje em dia você tem a questão de sustentabilidade, né? Então o que é muito importante nesse processo é como que esse material está sendo extraído, ou seja, eu preciso extrair o material de uma forma mais sustentável possível, sem gastando pouca energia, agredindo o menos possível o meio ambiente e devolvendo ao meio ambiente também, né, menos resíduo. Então, quando eu consigo mensurar tudo isso, ou seja, eu consigo automatizar melhor o processo, eu consigo ter uma extração melhor, ou seja, a minha máquina, né, que ela está lá, está cavando, está tirando o minério. Se eu consigo tirar mais do que eu preciso, ou seja, o minério verdadeiro, o ferro, ou o que seja, né, e a separação, à medida que eu estou monitorando tudo isso, eu consigo melhorar esse processo para que eu ter mais otimização. Isso por um lado, né? Por outro lado, no processo em si, na hora que eu estou processando, eu estou gastando muita energia, né? Energia é algo muito importante hoje em dia no nosso contexto, né? Como eu estou gerando energia? Eu posso ter energia solar, eu posso ter energia hídrica, e também existe uma grande fonte de energia que é poluidora, né? Uso óleo diesel, carvão, etc., né? Que é energia suja. Então, eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que usar uma energia suja? Ok, mas o quanto eu consigo limpar dela? Né? Ou seja, quanto eu consigo usar de menos, né? E menos agredindo o ambiente. Então, à medida que eu consigo automatizar certos processos, eu consigo agredir menos o meio ambiente. E também devolver ao ambiente menos resíduos, ou até reciclar tudo isso. E tudo isso através, desculpa interromper, através da internet que vai gerenciando esses processos? Na realidade, através de medição, né? A internet das coisas, o que vem a ser? Eu faço medição de todo o processo, então eu consigo medir a temperatura, eu consigo controlá-la para não ver abuso. Então, se eu subo muita temperatura, às vezes o meu processo não funciona direito, eu tenho que refazer alguma coisa, né? Eu consigo medir quanto de resíduo esse processo está me gerando. Aí eu vou medindo, aquela velha minha máxima, o que eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Então, na realidade, a internet das coisas, ela gera a possibilidade de eu coletar dados, né, e ir armazenando ao longo do tempo. Então, eu consigo ver, por exemplo, ao longo de um ano, quanto que eu consumi de energia. Eu posso melhorar isso? Não posso melhorar isso. Eu consigo saber, a minha máquina, quantas paradas teve? Por que ela parou? Eu consigo gerar dados, né, para eu poder melhorar o meu processo. Não é só uma questão de eu saber instantaneamente o quanto eu estou produzindo, mas também saber como que está esse processo. E à medida que eu tenho uma massa de dados guardadas, tenho relatórios, eu consigo melhorar o processo, né? Então, eu otimizo o meu processo de manufatura, eu consigo otimizar também a questão de desperdício. Eu estou gastando muita água. Né? Se eu tenho muita temperatura, eu posso gastar muita água para um processo de resfriamento. É complexo, né? Mas a internet das coisas, ela veio para auxiliar o gestor da fábrica ter dados, né? Porque às vezes a máquina é uma caixa preta,
né, ele não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Então, o que nós fazemos? Nós auxiliamos ao gestor da manufatura, também à direção, a melhorar os processos, à medida que a gente vai pegando dados nas pontas, né, e sabendo, olha, isso aqui pode ser melhorado, né, porque a gente consegue medir. Né, e a gente vai ter um processo estatístico, né, ao longo do tempo, meses, né, ano, e a gente vai descobrindo, né, a questão de fabricação, de manutenção e, o que é muito importante hoje em dia, também, resíduos. Né. Então, esse é o nosso papel, ajudar o nosso cliente a melhorar seus processos e ser mais compliant, né, ser mais aderente ao meio ambiente. Né. Perfeito. Nossa, muito obrigado, Bernardo. Eu que agradeço. Tem mais alguma coisa que tu quer falar? Eu acredito que eu consegui, né, de uma forma, embora sou novo, né, no mundo de Se deu muito bem. Eu acho que eu consegui passar um pouquinho do nosso papel. Né. É um desafio muito interessante, é algo relativamente novo, digamos, existe muito modismo em relação a isso, claro, né? Mas é natural, porque é um processo de aprendizado para todos, né? Não só para quem fornece a solução, mas também para quem quer utilizar, né? E o nosso papel é auxiliar o nosso cliente, né, a entender melhor, né, e partir para a realidade. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Obrigada mesmo. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um Insegurança em Pauta. O programa que traz as soluções, neste caso, na indústria, na insegurança na indústria, para os seus problemas. Eu gostaria de agradecer muito ao Bernardo, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. E arrasou na entrevista. E até a próxima semana.